pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um vídeo, o primeiro do ano de 2026, e aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, ainda aquele nosso bate-papo, ainda o nosso café com bonecos, mas vou tentar iniciar uma tradição aqui, elencar as 5 melhores figuras que a gente revisou aqui nesse ano passado de 2025 aqui no canal. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui só alguns critérios, não são os lançamentos de 2025, até porque não consigo acompanhar os lançamentos, as figuras que eu reviso aqui no canal são da minha própria coleção, então muitas vezes eu pego bem depois que ela foi lançada, ou então ela está aguardando aqui o momento para ser revisada. Foi o caso, por exemplo, de algumas figuras que já estavam há anos aqui guardadinhas e a gente acabou revisando nesse ano que passou. Então, para colocar isso para vocês, são as figuras que foram revisadas aqui no ano de 2025 no canal. Então podem ter figuras lançamentos, exatamente, pode ter figura de 2025, mas tem também figura mais antiga, que estava aguardando o seu momento de ser revisada aqui no canal e que ganhou a sua oportunidade nesse ano que passou. Então, com tudo isso colocado, vamos ver então as 5 melhores do Classic Edition Toys em 2025. Bora lá então! E a gente começa aqui o nosso Top 5 com a 5ª colocação e já começando com uma figura de peso, pois a gente está trazendo o Cable da linha Marvel Legends em sua versão animada, baseada na animação X-Men 97. Uma figura aqui que eu gostei demais, curti pra caramba fazer o seu review, surpreendeu-me enquanto eu fazia o seu vídeo. É uma figura que, apesar de ser baseada num personagem animado, eu acho que ficou muito bonita, tem mais detalhes do que eu esperava até. Eu acho aqui que ficou bem legal. A versão animada, ela tenta deixar um pouco mais simples o visual que a gente tinha nos quadrinhos. Obviamente a gente tem aqui uma figura de HQ, uma quantia maior de detalhes, reentranças e tal. Aqui a gente tem um visual mais liso, mas eu acho que nem por isso esse Cable aqui destoa da coleção. Ele ficou uma figura gigante, olha só, ele é muito alto, ele é muito grande, parrudo. Praticamente uma figura de 7 polegadas e não de uma linha de figuras de 6 polegadas, que é como o Cable tem que ser mesmo, um cara bem alto aqui, um cara meio brucutu, super forte, que é o que a gente tem aqui representado. Então eu curti demais esse Cable. A 5ª colocação vai para a Hasbro com a linha Marvel Legends, trazendo aqui a sua versão animada do Cable. E a 4ª colocação fica com Mestres do Universo, pois a gente está colocando aqui como 4º colocado o nosso Stratos 2000X, em sua versão animada 2000X, na verdade, que é a nova linha de figuras da Cartoon Collection aí que a Mattel está lançando. Foi uma grata surpresa, é uma figura que eu não esperava quando foi anunciado na Comic Con de San Diego que haveria Motu 2000X lá em sua versão animada, ou seja, figuras com aparência mais voltada à animação do que as figuras vintage. Hoje em dia a gente pode chamar figuras de 2002 de vintage até, né? As figuras originais, mas foi uma grata e muito bem-vinda surpresa. E também o fato de eu conseguir fazer review de uma figura dessa aqui ainda em 2025, realmente eu não esperava, mas já estão começando a aparecer aqui figuras dessa linha para a gente poder adquirir. Já tem gente trazendo aí lá de fora e está bem interessante. Curti demais ver aqui o Stratos em sua versão animada, sua versão de 2002, que aqueles que me conhecem, aqueles que acompanham o canal já há algum tempo, sabem que as versões de 2002 dos personagens, as versões 2000X, são as minhas preferidas de Mestres do Universo. Eu acho que os Four Horsemen, quando redesenharam os personagens, eles deram um salto, né? A linha alcançou uma maturidade aí, e apesar de mudar algumas coisas nos visuais, os clássicos permaneceram, né? A aparência clássica dos personagens ficaram, e isso é bem interessante. Eu acho que isso é você evoluir sem desrespeitar o que existiu anteriormente. E isso a linha de figuras de 2002 e a subsequente animação fez muito bem. E agora a gente tem figuras baseadas na animação daquela época e eu não poderia estar mais feliz. Aqueles que sabem que eu sou um grande fã de Mestres do Universo podem estranhar, falar, poxa vida, você colocou o Stratos em 4º colocado. Mas é que a concorrência esteve muito grande esse ano de 2025 aqui, e vocês vão entender por quê. Mas, sem dúvida nenhuma, Motu não poderia faltar aqui nesse Top 5 e Motu 2000X. Eu não poderia estar mais contente.
E agora chegando aqui ao nosso pódio com as 3 figuras mais bem colocadas dentre as que a gente fez vídeo durante esse ano de 2025, a gente tem um estreante, uma franquia estreante, que é Transformers. A gente está trazendo aqui o Optimus Prime, ou melhor, o Iron General da AS Toys, que é um knockoff, ou KO se você preferir, do Optimus Prime Studio Series 86 da Hasbro. Uma figura muito bem feita, cheia de detalhes, idêntico em diversos aspectos à figura que saiu pela Hasbro. Tem alguns detalhezinhos aqui que a AS quis dar uma incrementada, uma modificada aí, até para não ficar tão idêntico, mas no contexto geral uma figura muito bonita, muito bem feita, transforma-se da mesma forma e que eu adorei, né? Curti demais essa figura aqui, só tenho elogios a fazer, só ficou na 3ª posição também porque não vem um manualzinho para ajudar a gente a transformá-lo no modo caminhão e voltar para robô. Tive que ver tutorial na internet e ele não vem a carroceria do caminhão, como o Optimus Studio Series vem. Fora isso, é uma figura perfeita, extremamente acessível se comparado ao Optimus que saiu pela Hasbro. Então, se você gostaria de ter um Optimus Prime na sua coleção, esse aqui indico fortemente. Então, faz jus, muito merecido aqui estar na nossa 3ª colocação. E a nossa medalha de prata vai para não apenas uma franquia estreante, mas também uma fabricante estreante aqui no nosso canal. E de quem estou falando? Estou falando da Blockis com sua linha Champion Class de Cavaleiros do Zodíaco. E o representante aqui para ostentar a medalha de prata é o nosso Cavaleiro de Ouro de Sagitário, o Aiolos. Fiz review de vários outros Cavaleiros de Ouro e também o Seiya de Bronze aqui no decorrer do ano passado, porém esse Aiolos foi o que mais me chamou a atenção dentre os que eu revisei. Está muito bonito, a armadura extremamente detalhada, muito bem pintada, os detalhes do rosto, as asas que se articulam, a figura está cheia de itens extras, cabeça extra, face extra, vem com base e o preço extremamente atrativo. Então a Blockis reúne tudo em um combo só tem coisa boa, só tem elogios a fazer. Essa linha Champion Class de Cavaleiros do Zodíaco está detonando. Muita gente já descobriu essa linha aqui, está comprando porque enfim está podendo ter Cavaleiros do Zodíaco em uma escala legal nas suas coleções. Eu super recomendo, todo review que eu fiz até agora fiquei abismado, fiquei muito contente de adicionar essas figuras aqui à coleção e esse Aiolos, dentre os cavaleiros que eu revisei esse ano de 2025, foi o que eu mais gostei em termos de detalhes, escultura, articulações, enfim, uma figura completa e por um preço extremamente camarada. Recomendadíssimo aqui do Classic Edition Toys. Antes de chegar à nossa figura campeã, queria fazer aqui umas menções honrosas, que é para demonstrar aí o quanto que eu gostei dessas figuras. São muito legais, só que não conseguiram aí ficar no nosso top 5, né? E eu começo essas menções aqui com esses dois aqui, com essas 2 figuras muito bonitas, o Aquático e a Tila em suas versões Cartoon Collection da linha Masters of the Universe Origins. Aqui eles estão baseados em suas aparências da animação clássica dos anos 80. Por que eu gostei demais deles? Primeiramente porque estão exatamente como no desenho animado, né? São muito bem feitos. O Aquático aqui dispensa comentários, ele está igualzinho que a gente tinha na animação, o que é um fato meio que quase que inédito para o personagem, porque a figura vintage era de um jeito, a arte da embalagem, das caixas, das cartelas era de outro, e seja na linha vintage original, em relançamentos depois, na linha Classics, na linha 2000X, ele sempre tinha uma aparência diferente. Nunca a gente tinha recebido um Aquático como da animação dos anos 80. A Mattel corrigiu isso na linha Classics, na linha Club Grayskull, com uma figura Motuque, desse Aquático aqui, mas que hoje em dia é bem difícil você conseguir, ela não é das figuras mais baratas, e aí muita gente que gostava da animação da Filmation ficou sem um Aquático com aquela aparência. A Mattel enfim corrigiu essa questão aí, trazendo na linha Cartoon um Aquático que é igualzinho ao do desenho animado, o que deixou muitos fãs felizes demais. A Tila aqui dispensa também maiores elogios, uma figura extremamente bonita, o rosto muitíssimo bem pintado, igualzinho que a gente tinha na animação, ela é quase perfeita, estaria sem dúvida aqui nesse top 5, só não conseguiu entrar por conta da sua altura.
A Mattel fez tudo direitinho aqui, eu acho que é de longe a Teela mais bonita que a Mattel já fez, quando se fala da personagem Filmation, mas ficou pequena demais. Tudo bem, eu sei que as figuras femininas em geral são um pouquinho menores que as masculinas, mas essa Teela aqui ficou muito baixa quando comparado aos personagens masculinos, como a gente pode ver aqui do lado do aquático. Então, ela só não entrou por conta dessa questão aqui. Eu acho que se a Mattel tivesse deixado ela um pouquinho, pouca coisa de alguns milímetros maior, ela estaria com certeza no nosso top 5. Outro item que eu não poderia deixar de citar é a Wind Raider da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Esse aqui foi um review já no finalzinho do ano, um dos últimos que a gente fez no ano de 2025. Como eu disse no começo do vídeo, não é porque essa aqui é um item de 2021 que não poderia entrar, porque afinal foi um item que, apesar de ser mais antigo, foi revisado no ano passado apenas. Então estava guardado esperando o seu momento, esse momento chegou no final do ano passado e eu gostei demais, surpreendeu-me, é o veículo que eu mais achei bonito na linha Origins, dentre os que eu adquiri. Ela está maior, está muito bem esculpida, está uma grande reconstrução aqui do icônico veículo que a gente tinha na década de 80. Só não entrou no top 5 mesmo porque não é uma figura, não é? É um veículo, então eu quis deixá-lo de fora por conta dessa razão, porque do contrário é um item que impressiona em qualquer coleção. Recomendadíssimo também do Classic Edition Toys. Por fim, nas nossas menções honrosas, a gente está trazendo aqui mais uma figura da Blockis, o Seiya de Pégaso da Champion Class, uma figura aqui que também dispensa elogios de tão interessante que é, de tão bem feita que é, curti demais, não tenho nada a criticar dessa figura aqui, que acabou só não entrando no top 5 lá das nossas figuras, para a gente ser um pouco mais igualitário com outras fabricantes aí, com outras linhas, porque esse Seiya aqui está legal demais, né? Então a gente já teve o Aiolos representando aí a Champion Class da Blockis aqui no nosso top 5, então eu quis colocar o C aqui, não podia deixar de citá-lo, porque foi inclusive a estreia dos Cavaleiros de Bronze na Champion Class da Blockis. Então tá aqui relembrado o Seiya como uma das figuras importantes da nossa lista de reviews de 2025. E agora sim, o nosso grande campeão, o primeiríssimo lugar dentre todas as figuras que revisamos em 2025, o meu preferido, o Megatron da linha Studio Series 86 da Hasbro. Uma figura que eu posso dizer assim que é perfeita, é o Megatron definitivo. Apesar de não se transformar em uma arma como o Megatron clássico, como o Megatron Vintage, a gente sabe até por conta das questões comerciais de hoje em dia, estamos em outros tempos, não estamos mais nos anos 80, mas fora isso, especialmente quando ele está na forma de robô, ele é perfeito, é o Megatron do desenho animado, ainda com mais detalhes, a questão que a gente vê aqui de escultura pelo seu corpo e tudo mais, a parte de circuitos e todas as questões aqui muito bem detalhadas, e ele se transforma em um tanque, que virou meio que o padrão do personagem aí, já vem há alguns anos, né? E eu acho até bem mais legal, se for ver, hoje em dia, o próprio fato dele não precisar diminuir de tamanho, né? Ficar na mão de algum outro personagem, ele se transforma em um tanque de guerra. Esse Megatron aqui se transforma inclusive em um tanque terrestre, o que o torna um personagem muitíssimo interessante. É, enfim, o campeão aqui de 2025 no Classic Edition Toys, não tem o que falar, ele é perfeito. A questão aqui do corpo dele todo cinza, um cinza opaco, o rosto um tom mais metálico aqui, um pouco mais claro, um pouco mais branco metálico, ele está muito perfeito, está muito legal aqui. Eu acho que até o momento a Hasbro não fez um Megatron mais bonito que esse aqui é o campeão sem dúvidas, não apenas nos nossos reviews, mas eu acho que também dentre todos os Transformers, todas as figuras do Megatron que a Hasbro já fez, esse aqui está o mais perfeito. Eu acho que ele está uma ótima transcrição do que a gente tinha no desenho animado e ainda manter a action feature de se transformar. Então, o grande campeão de 2025 no Classic Edition Toys, e eu acho que muito merecidamente está aqui o nosso Megatron, o líder dos Decepticons, pronto para liderar aí a luta contra Optimus Prime
e os Autobots. Então fica ele aqui coroando a nossa lista de 5 figuras mais relevantes que eu mais gostei no nosso ano passado. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso Top 5, as 5 melhores figuras revisadas aqui no Classic Edition Toys, segundo a minha própria opinião. É importante a gente frisar isso aí, que essas são as figuras que eu mais gostei enquanto eu fiz os vídeos no decorrer do ano que passou. É importante a gente colocar isso, porque muitas vezes pode ter gente que não vai ter gostado, não concorda com essa ordem. Às vezes a figura que gostou aí não está nem entre os top 5, nem entre as menções honrosas, ficou de fora, mas eu queria deixar isso bem frisado aí para vocês. Então não é que ela não esteja no top 5, que ela não seja uma figura que eu também goste. Mas essas aí foram figuras que saíram da curva, superaram as expectativas que eu tinha até quando as adquiri. Tá bom? Mas eu queria saber de você agora. Eu sei que esse tipo de vídeo é sempre meio polêmico e tal, até porque tem gente que não gostou, tem gente que não vai concordar, tem gente que concorda plenamente. Então eu queria saber de vocês aí, deixa aí nos comentários qual foi o seu top 5 das figuras de 2025, seja as que a gente revisou aqui no canal, seja as que você adquiriu aí no ano que passou. Coloca aqui pra gente que eu gostaria de saber as que você mais gostou aí da sua coleção, as que você mais curte ter colocado aí na sua prateleira, no seu expositor. Estou ansioso para saber aí de vocês, e se você também não concordou com a nossa ordem, quer mudar, quer colocar outra figura aí nesse top 5, fica à vontade aí, a parte dos comentários aqui está livre para vocês colocarem as suas opiniões aí, dizerem o que vocês acharam aqui, inclusive desse vídeo aqui. E aproveito também, se esta é a primeira vez que está nos visitando, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. O nosso canal aqui fala sobre figuras de ação, ele faz reviews de figuras de ação majoritariamente, a maior parte dos nossos vídeos é de review. De vez em quando a gente faz um bate-papo como esse aqui, traz algum comentário, algum tema legal para ser debatido aqui, porque é sempre bem legal aí trocar essa ideia com vocês, mas a gente faz reviews e a gente tem várias coisas planejadas aí para 2026. Então se você curte G.I. Joe, Transformers, Mestres do Universo, Saint Seiya, Dragon Ball, qualquer que seja a franquia, você vai encontrar aqui no nosso canal, porque o nosso canal fala sobre isso, sobre colecionismo, sobre figuras de ação, e às vezes você tirar uma dúvida aí, né, você tá na dúvida se por acaso essa figura é legal ou não, às vezes você vai encontrar o vídeo exatamente dessa figura aqui no nosso canal, que pode te ajudar a tomar essa decisão, ok? Então conto com a ajuda de vocês, com a inscrição, e além disso compartilhar com seus amigos também, deixar um like, um comentário, que todas essas interações, como eu sempre friso, fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é interessante, é relevante e que merece ser divulgado aqui, ser disseminado pela plataforma. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer, alcançar um público cada vez maior nesse ano de 2026 que a gente está começando. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!